Olá, gente, boa noite a todos. Graças a Deus estamos em mais uma segunda-feira com a nossa live de oração. Eu quero aqui agradecer a companhia de todos vocês que já estão chegando, acompanhando a nossa live de todas as segundas-feiras. Creio que Deus tem uma palavra especial para a tua vida nesta noite. E a partir da meia-noite até 1h da manhã, como sempre, após as nossas lives, nós estaremos em oração por você, pela sua família, por todos que por aqui passarem, tá bom? A partir da meia-noite a 1h da manhã. A gente tem ouvido nos últimos tempos muito, sobre inteligência emocional. Eu quero aqui compartilhar uma palavra, não exatamente sobre esse tema, mas tomando como base a pessoa de Jesus, já vou explicar um pouco melhor, mas no Evangelho de São João, Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 28 até o 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero falar rapidamente sobre mansidão. Mansidão, segundo o dicionário, é a qualidade daquele que não é agitado, aquele que é tranquilo. Mas, de acordo com a Bíblia, tem uma definição um pouco mais profunda, e de acordo com o texto que nós lemos, tendo Jesus como modelo e dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão está mais ligada à obediência. E o texto fala aqui do convite para o discipulado, o convite para o descanso. E o segredo para isso é ser manso. Muita gente confunde a mansidão, com outras definições que outros entendem, que é aquele que aceita tudo, aquele que se acomoda com tudo, aquele que não grita, aquele que é domado por todos, aquele que é quieto. A mansidão não é um atributo natural. A mansidão não é apenas uma boa índole, uma pessoa educada socialmente, não apenas algo externo ou convencional, mas é uma atitude interna, uma obra da graça de Deus no nosso coração. É um fruto do Espírito. Spurgeon dizia o seguinte: ser manso não é virtude, é graça. E bota graça nisso. Ninguém é naturalmente manso, só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados. Podem ser manso diante de Deus e diante dos homens. Ser manso não é ser mole ou ser impassivo diante dos problemas. Então, às vezes, nós achamos que a mansidão é uma característica apenas, uma atitude superficial, apenas externa, mas mais do que isso, é uma atitude de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem estava falando? Jesus. Jesus, que manifestou indignado diante de diversas situações. Quando encontrou os vendilhões ali no templo, profanando o templo,
Jesus Cristo pegou o chicote e desceu o reino na turma, né? Ele mostrou indignação e não ficou compassivo e mole diante de situações de violência contra o próprio templo, de desrespeito. A Bíblia diz que o amor não se alegra com injustiça. Então, não é o fato de ficarmos passivos a tudo. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quando fala do jugo, fala daquela canga que coloca sobre os bois, né? Sobre o pescoço, normalmente 2 bois, para dar direção a esses. E o que acontece? E o boi vai seguindo a direção daquele que colocou o jugo sobre ele. Primeiro precisamos entender a quem nós nos submetemos. A quem nós queremos realmente obedecer? Quem coloca o jugo sobre nós? Que jugo nós estamos nos colocando? O jugo de Jesus é suave. O fardo dele é leve. Não é opressão para a nossa vida. Então muita gente, a gente olha, nossa, que calma, que tranquilidade, parece que não tem reação nenhuma. E a gente diz, puxa, que pessoa mansa. Há muitas pessoas mansas, em outros sentidos, calmas, tranquilas, não têm reação, mas não se submetem a Deus. Se submetem a outros jugos. Eu ouvi alguém falando sobre os cavalos selvagens, que não se deixam ser domados. O diabo, ele tenta colocar jugo sobre as pessoas. A opressão, o medo, a intimidação, levá-los à sua obediência, fazer com que a vontade dessas pessoas não prevaleçam. O diabo faz das pessoas seus escravos. Deus não faz assim. Nós escolhemos servir a Deus ou não servir. Nós fazemos da nossa liberdade de escolha, nós fazemos a opção de servir a Deus. O Senhor não nos trata como escravos, Ele nos trata como filhos e nos trata como amigos. Olha a relação que o Senhor propõe em ter conosco. E obedecer ao Senhor Jesus, obedecer a Deus, a direção de Deus, não pode ser um peso para a nossa vida. A vontade do Senhor, a qual nós que somos mansos nos submetemos, é boa, é perfeita e é agradável. Por que muita gente não consegue entender as coisas na sua relação com Deus? Aí eu vou dizer algo para vocês, que muitas vezes a religião, o sistema religioso, coloca um jugo, um fardo, que Deus não coloca. E eu vejo muitas pessoas tristes servindo a Deus. Não fazem com alegria. E muitas vezes a gente as vê servindo e parece mansas, mas por dentro uma indignação naquilo que está fazendo. Eu tenho que vir para a igreja ensaiar, fazer tudo certinho, enquanto outros não vêm ensaiar para cantar, para tocar. Eu tenho que ficar aqui orando, e enquanto os outros não oram, eu tenho que jejuar. E uma atitude muitas vezes de mansidão, mas o seu interior não revela uma obediência agradável a Deus. Ser manso não é concordar com tudo o que está acontecendo. Ser manso não é ser tímido, covarde, medroso, fraco, indolente. As pessoas mansas foram profundamente vigorosas e energéticas. Elas tiveram coragem de se posicionar
com firmeza contra o erro. Elas enfrentaram açoites, prisões e a própria morte por seus posicionamentos. Os mártires foram pessoas mansas. Jesus era manso e humilde de coração. Mas ele usou do chicote para expulsar os vendilhões do templo e teve coragem para morrer numa cruz em nosso lugar. E não fez porque foi vencido por Satanás. Ele foi para a cruz em obediência a Deus. Ser manso não significa manter a paz a qualquer preço. Ser manso não é ser conivente, ficar em cima do muro, tentar agradar a gregos e troianos, ser neutro, viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria. Ser manso não é ser indeciso. Quantas pessoas eu encontro assim? Indecisas, em cima do muro, não tem posição. Isso não é ser manso. Ser manso não é apenas um controle emocional externo, a capacidade, como os orientais têm, do controle emocional, de suportar a dor sem gritar, Não é isso, não é exatamente isso que é ser manso. Há pessoas que conseguem manter a calma, o domínio próprio diante de situações adversas, mas não conseguem abrandar as chamas da alma. São como um vulcão que estão sempre em evolução por dentro. Elas não explodem, mas vivem cheias de fogo por dentro. Elas são apenas aparentemente calmas. A Bíblia diz que bem-aventurados são, felizes são os mansos. Felizes são. Gente, esta mansidão no sentido de obedecer a Deus fala de uma tranquilidade, fala de um descanso, fala de uma confiança. Saber que aquele que dirige a sua vida é maior do que aqueles que estão nos ofendendo, mentindo, se levantando contra nós. Então a gente sabe quem domina a nossa vida quando estamos em obediência a Deus. Ser manso é isso, é ser submisso à vontade de Deus. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus. Ela aceita a vontade de Deus de bom grado. Ela diz como Jó: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Gente, essa atitude de entender a generosidade de Deus para conosco. Quando alguma coisa ruim acontece conosco, não é que a gente se alegra com isso, mas que a gente consegue ver, acima de tudo, a bondade de Deus, o amor de Deus. Mesmo na dificuldade, saber que Deus está conosco e Ele nos dá forças. Mesmo diante das injustiças, mas saber que a justiça de Deus prevalece na nossa vida. Onde todos nos veem como condenados, Deus pode nos ver como inocentes. Ainda que ninguém acredite em nós, nas nossas virtudes, há um Deus que acredita. E é desta mansidão que eu falo. E Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Vocês vão aprender a sossegar, a ter mais paz interior. Por isso, uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. A gente vê, volta e meia eu vejo aqueles que manipulam marionetes e fazem os bonequinhos dançarem, pular, enfim, e eles são manipulados. Alguém
se referindo a nós cristãos, dizendo: ah, vocês são marionetes. Sim, depende nas mãos de quem. Quantos são marionetes nas mãos de Satanás, e elas não têm vontade nenhuma. Nós escolhemos deixar Deus, através do Espírito Santo, manipular a nossa vida. Não sendo exatamente como a gente quer, mas o nosso querer é submeter a Deus, porque entendemos que o querer dele é o melhor. Isso é submissão. O manso é aquele que tem a força sobre controle. Eu vejo por aí ensinamentos até aos filhos, né? Puxa vida, você não pode falar nada, não fale, pois você vai acabar fazendo com que os seus filhos depois tenham traumas, né? Você não pode dizer não, aquilo que pede a gente tem que dar. Então, a gente muitas vezes é levado a fazer tudo o que os nossos filhos querem. Ou ensinamos, ou lutamos para fazer tudo o que os outros querem. O que os nossos amigos querem, vamos fazer. Então nós vamos lutando sempre para fazer aquilo que os outros querem. E muitas vezes, aquilo que a gente quer. Meus desejos, meus sonhos, meus projetos. Gente, e não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina a perder para ganhar, a dar para receber, morrer para vivermos. Um caminho diferente. E quando nós fazemos isso, Deus, Ele nos dá tudo quanto nós precisamos. E nós encontramos a felicidade, esse descanso, a paz para as nossas almas. Manso é aquele que está disposto a perder, a sofrer os danos, para poder fazer a vontade de Deus. Uma pessoa mansa reconhece diante dos homens aquilo que reconhece diante de Deus. Muitas vezes nós confundimos a fé, que é firme certeza, convicção daquilo que não existe, como se já existisse, e tomarmos posse disso, com a nossa agressividade diante de Deus, dando ordens para Deus. E eu não encontro respaldo para isso, porque o nosso relacionamento com Deus não deve e não precisa ser um relacionamento de agressividade com alguém que nós não conhecemos. Nós precisamos sim desenvolver a nossa intimidade com Deus. E quando desenvolvemos a nossa intimidade, a gente vai pedir e vai receber conforme a vontade de Deus. E a gente vai descobrindo qual é a vontade de Deus. A gente vai se libertando dos sofismas, das mentiras de Satanás, da cultura maligna que foi implantada na nossa vida. A nossa mente vai sendo renovada e as coisas vão fluindo de maneira melhor, positiva e agradável na nossa vida. Uma pessoa que realmente, uma pessoa que realmente é mansa, ela é dirigida por Deus, é discipulada pelo Senhor, ela aprende com Ele e temos o modelo Jesus. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Alguém manso, mas que soube repreender a Pedro, quando Pedro, usado pelo diabo, tentando defender Jesus, mas enfim, agindo de forma errada. E Jesus confrontando ele com a verdade. Jesus manso encontra Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes pergunta, né? E depois disso,
Pedro, que havia negado Jesus, Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus ainda acredita em Pedro. Quando Pedro aparentemente foi reprovado, Jesus Cristo, manso, mas ele soube confrontar aqueles que estavam apedrejando aquela mulher que foi pega em adultério. E escrevendo ali sobre a areia, que é outra palavra em outro momento, mas ele foi e perdoou aquela mulher. Jesus, manso, mas que sempre se posicionou. Manso, que foi e deu atenção para as crianças, porque delas é o reino dos céus, e ensinando nós nos tornarmos como uma delas, ensináveis. É importante nós entendermos isso. Vamos aprender a ser mansos e humildes com o Senhor. Tem muita gente se escondendo por causa de um temperamento mais tranquilo, mais calmo, alguém mais quieto, e achando que isso é mansidão e aceitando tudo. Quem é que coloca o jugo sobre você? Debaixo de qual jugo você está? Muitas vezes estamos sendo discipulados por Satanás. Somos mansos, sim, diante do inimigo. Obedecemos a ele, fazemos a sua vontade e achamos que estamos arrebentando. E não é isso. Nós escolhemos estar debaixo do jugo do Senhor. O seu fardo é leve e o jugo é suave. Seremos felizes com isso. Eu vou fazer uma oração por todos e a partir da meia-noite até 1h da manhã eu estarei orando por todos vocês. Grande Deus, nós nos submetemos a Ti. Queremos aprender com o Senhor. Não seja como nós queremos, mas como o Senhor quer. Entendemos que aquilo que a gente quer pode ser um engano. Pode ser uma mentira, pode ser algo que pode gerar tantas coisas ruins para a nossa vida. Por isso nós escolhemos servir ao Senhor, na certeza que aquilo que o Senhor tem e quer para nós é muito melhor. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, a nossa mente não pode realmente entender. O Senhor tem coisas que nunca chegou aos nossos ouvidos, ao nosso coração, os nossos olhos nunca viram, e nós acreditamos nisso. Nos dê força, Senhor, para entender os teus propósitos, para obedecer a Ti, e nisso nós nos realizarmos e sermos felizes. Queremos encontrar descanso para as nossas almas, não queremos viver uma vida de ansiedade, de agitação, queremos ser dominados pelo Senhor. E queremos ter posicionamentos firmes contra o erro, contra aquilo que o Senhor abomina. Jesus é o nosso exemplo de mansidão. Muito obrigado, meu Senhor, meu Pai, meu amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço a todos vocês, Deus vos abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser. Fique com Deus.